Muito bom, nós vamos começar o segundo domingo da nossa série Vamos Tomar um Café, uma série que nós organizamos para o mês de agosto, porque tem lá alguma coisa na nossa cultura que diz que o mês de agosto é o mês do desgosto, né? Existe um pensamento desse que paira no ar, mas nós estamos revertendo isso, né? Nós estamos observando outras coisas, mas há algumas coisas especiais para o mês de agosto. É um mês especial porque ele é pós-férias de julho, e também é o 8º mês do ano, de um ano de trabalho, um ano letivo, né? E nós percebemos que faltam poucos meses para nós encerrarmos o ano. E nós temos como cultura no nosso país de terminarmos um ano pensando projetos para o novo ano. E nesse momento do ano, nós já estamos cientes do que nós vamos conseguir entregar, conseguir realizar, e aquilo que nós não vamos conseguir também. E o mês de agosto ele é especial por isso, porque faltam aí 4 meses úteis para nós. E o que será que nós podemos fazer ainda? Como lidar com isso? No domingo passado, nós falamos um pouquinho sobre a questão da tormenta, aproveitando um pouco esse pensamento que para no ar de que é um mês do desgosto, com muitas coisas ruins acontecendo nesse mês, mas nós não devemos temer a isso, porque mesmo quando o Senhor permite, né, que tormentas, que sofrimentos venham sobre nossa vida, o intuito dele, o propósito, é de nos levarmos para mais perto dele. Nós falamos sobre isso no domingo passado, e a nossa conversa de hoje é sobre o trabalho. Como lidar com o trabalho nesse momento do ano, no mês de agosto. Eu quero lembrar algumas coisas sobre isso, né? Sobre o trabalho nesse momento, porque nós estamos numa cidade no Brasil em que nós encontramos as pessoas um gosto muito grande pelo trabalho. Estou errado? Eu percebo que São Paulo é a cidade que atrai pessoas que gostam de trabalhar. E é a coisa que nós mais fazemos nessa cidade é trabalhar. Mais do que estar com a família, mais do que entretenimento, nós gostamos de trabalhar. Apesar de muitas vezes estarmos tão exaustos que falamos, olha, é bom um pouquinho de férias, é bom descansar um pouco. Mas eu percebo que quem já está há alguns anos aqui em São Paulo, mesmo quando sai de férias, depois de 10 dias já fala daquela coceirinha, né? Já entra no e-mail, quer trabalhar, quer voltar logo para casa, tem vários projetos e sonhos para realizar e quer trabalhar. Né? Uma das pessoas que aqui está, me inspira muito nisso, é o Dr. Paulo, né? Alguém que com a idade um pouquinho mais que eu, né? Mas uma paixão pelo trabalho, especialmente o trabalho social, né? Alguém que está na minha lista daqueles que são incansáveis, né, na obra de abençoar outras pessoas. E eu ia falar a sua idade, mas eu vou poupá-lo disso. Mas é inspirador, um dia você saberá a idade dele e verá o quanto é inspirador ter alguém com essa longevidade servindo no reino de Deus, abençoando pessoas como ele. E eu quero estar assim também. E eu acredito que você também, ao deparar-se com o trabalho, quer ter uma vida produtiva, algo que seja bom, excelente, que deixe um legado. E falar sobre isso no mês de agosto é importante, porque isso pode nos trazer uma boa dinâmica sobre como conduzir a nossa vida até o final do ano, e talvez ser até mesmo uma cultura para nós aplicarmos na nossa vida a partir do mês de agosto. E o que será que Deus tem a dizer a respeito disso? Como será que Deus trabalha, né, esse conceito em nós? Por que é que Ele deu 6 dias de trabalho e 1 de descanso para todos nós? Será que o intuito de Deus era nos amaldiçoar ou era nos abençoar? O intuito de Deus ao nos dar a possibilidade de trabalhar sempre foi nos colocar de uma forma ativa no mundo, não isolados, mas em cooperação com Ele, diante de tudo que Ele criou. E à medida que nós trabalhamos, nós vamos percebendo a imagem e semelhança de Deus sendo aplicados na nossa vida.
quando nós criamos, quando nós organizamos, quando nós planejamos. Tudo isso tem a ver com características de Deus que estão em nós. E é por isso que quando nós trabalhamos de forma saudável, nós nos sentimos alegres, porque nós estamos ativando características de Deus postas em nós e nos faz tão bem. Trabalho é algo que nós devemos fazer e fazer com alegria, porque à medida que nós trabalhamos de forma saudável, nós vamos lidando com isso com muita alegria. Isso produz alegria no nosso coração. O texto que eu separei para a nossa reflexão, e que está sendo o texto base para a nossa série de agosto, é o texto de Neemias, um livro histórico, que vai falar a respeito de um copeiro do povo de Israel, que estava servindo ao rei lá na Babilônia, e ele era um copeiro com muitas habilidades, é por isso que ele ocupa esse cargo, né, ali perante o rei todos os dias, servindo não só o alimento, mas todo o serviço alimentar e cerimonial que um rei precisava. Neemias era alguém de muita importância para o rei, alguém de confiança. Um rei jamais teria um copeiro que fosse suspeito de algum tipo de descontentamento, porque um copeiro serviria a taça de vinho. Imagine uma taça envenenada ou que poderia ser servido ao rei. Então o copeiro era alguém que havia alcançado um alto posto de confiança pelas suas características, pelas suas competências. Neemias era essa pessoa. E Neemias, nós vimos um pouco na semana passada, quando lemos o primeiro capítulo, Neemias recebeu a notícia do seu povo e da cidade, capital, da sua nação, Jerusalém, de que as pessoas lá estavam assoladas. Os muros estavam derrubados e eles não tinham condições de se reerguerem como nação. Os valores estavam perdidos e não havia esperança para com o povo de Israel. E Neemias, sendo parte daquele povo, mesmo tendo sido criado na Babilônia, sentia e chorou profundamente por conta daquela tormenta. Aqui nós vamos ler um trecho do livro de Neemias, quando Neemias vai então na direção do trabalho. Nós vimos na primeira parte como ele lidou com a tormenta e agora como ele lidou com o trabalho. Vejam só o que o texto bíblico vai dizer a respeito disso. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tomei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos
vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Nós terminamos a última conversa nossa, no domingo passado, dizendo que toda essa permissão de tormentas, essa permissão vem de Deus e tem o propósito de nos levar para perto dele. O que Neemias está vivenciando aqui, e não só ele, mas o povo de Israel, era uma tormenta que Deus havia permitido. Deus, nós vimos isso também no domingo passado, como Deus havia estabelecido um pacto com o povo de Israel, que se o povo se desviasse de Deus, dos seus ensinos, eles seriam espalhados pela terra. Mas, se eles se arrependessem e voltassem, Deus iria reuni-los de onde eles estivessem. Deus iria abençoá-los. E nós percebemos então que o propósito de Deus, ao permitir a tormenta, era trazer para perto. Assim, diante ainda da nossa conversa de hoje, na nossa cidade, falar de trabalho de fato é algo muito bom. Mas será que nós temos lidado com o trabalho de uma forma sábia? Nós gostamos de trabalhar, é o que nós mais fazemos disparadamente, mas como é que Deus falaria com você a respeito do que você faz, do seu trabalho? Será que Ele, ao terminar o seu dia de trabalho, olharia para você e diria: muito bem, servo bom, foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei? Quando nós terminamos o nosso dia de trabalho, a nossa semana, nós conseguimos obter da parte de Deus aquela bênção dizendo: eu sei que você tem feito, eu tenho te orientado, você tem ouvido a minha voz e tem seguido dessa forma. Essa série e a conversa de hoje precisa gerar em nós a reflexão sobre como nós estamos trabalhando e se temos alguma coisa que precisamos mudar. Ainda, nesse mês de agosto, é bem possível que a pressão para encerrar bem o ano de trabalho nos faça desfocar das questões que realmente importam. Eu percebo por mim que esse mês de agosto, no trabalho pastoral, eu estou tão preocupado em organizar as coisas para encerrar bem o ano, especialmente porque nós estamos num projeto de plantação, no início de uma nova igreja, e dependemos de recursos financeiros de parceiros. Eu estou muito preocupado em nós chegarmos no final do ano com as boas condições para que esse trabalho continue. E é um risco que eu tenho percebido em mim, de eu me focar muito na minha capacidade, no planejamento e nas metas que estão estabelecidas, e esquecer do Deus que nos chama a fazer tudo. Daquele que é o único capaz de conduzir as coisas para que tenham bom êxito. E se isso acontece comigo, talvez possa estar acontecendo com você. Como é que você vai lidar com o seu trabalho até o final do ano? Você tem confiado mais em você, nas suas habilidades, ou você já tem encontrado descanso em Deus? Você já tem conseguido encontrar as orientações e a forma de lidar pela capacidade de Deus e não a sua? E além disso, é um risco nesse momento, porque você pode se fechar às questões mais humanas, esquecer os problemas reais à sua volta, concentrar mais na sua capacidade do que na capacidade de Deus, e o pior, ao concentrar-se nessas coisas, orar menos e meditar menos na palavra quanto ao seu trabalho. Nós muitas vezes ficamos tão preocupados em resolver o nosso trabalho que paramos de orar, como se nós já soubéssemos o que Deus tem para nos dizer. Posso dizer uma característica de Deus? Ele nunca fala para você coisas demais sobre o futuro, para que você não se torne independente dele. Deus gosta de se manifestar diariamente para todos nós. Portanto, quando nós nos concentramos na nossa capacidade, nos nossos planos para resolver as coisas, nós
abrimos mão daquilo que é de Deus, revelação, bondade e entrega para a nossa vida. Portanto, eu não sei como você está lidando com o seu trabalho, mas nessa introdução eu já quero lembrar você que você não pode cair nos perigos de esquecer-se de Deus. Tem até um eco agora aqui. Vamos ajudar. Melhorou? Então, isso é uma coisa que nós precisamos lembrar. Deus se revela a nós, dia após dia, não de uma vez só, para que você não fique dependente dele. Assim, algumas dificuldades com o trabalho no mês de agosto, tá? Trabalhar apenas para os nossos propósitos pessoais. Quando você trabalha, você tem trabalhado só por você? Isso tem a ver com os planos apenas que você estabeleceu na sua vida? Ou o seu trabalho está alinhado com os propósitos de Deus para você? Você tem conseguido trabalhar de forma que o propósito, os sonhos, a vontade de Deus por você e para você estão sendo mantidos? Ou o resultado do seu trabalho tem sido só para o seu consumo pessoal? Porque é um risco alto de nós cairmos nisso. E qual o problema disso? Passarmos a vida sem termos experimentado a vontade de Deus de realização através de nós. Nós vemos na vida de Neemias que o trabalho que ele começou para reconstruir os muros não foi um trabalho visando apenas o seu benefício. Ele estava, na verdade, alinhado com aquilo que Deus queria fazer pelo seu povo. O que Deus quer fazer por você nesse mês de agosto está alinhado com as suas práticas? Um outro risco que nós podemos correr nesse mês é de trabalhar longe da presença e da orientação de Deus. Nós observamos o nosso dia a dia, mesmo que estando dentro de um propósito dele para a nossa vida, eu como pastor, percebo que eu estou trabalhando dentro dos propósitos de Deus. Ou seja, estou respondendo a um chamado, estou obedecendo, liderando e trabalhando numa igreja, lendo a palavra, orando com as pessoas, mas se eu não tomar conta, eu começo a privar o meu tempo com Deus. Deixo de orar por mim, pelo meu coração, na confissão dos meus pecados, deixo de ler a palavra para a edificação da minha vida e começo a ler só pelas pessoas, para a igreja. Será que, talvez, estando em algo que é um propósito de Deus para você, você tem feito isso longe da presença de Deus? E eu estou sendo específico aqui no seu trabalho, mesmo sendo algo que Deus colocou nas suas mãos, você tem feito isso na presença dele? Porque há um perigo de nós nos distanciarmos dele e dessa presença e da sua palavra. Ainda, um risco para nós nesse mês de agosto é trabalhar com os olhos fechados para os problemas reais à nossa volta. Porque faltam poucos meses para terminar o ano, nós podemos entrar numa rotina de falar assim, foco, Foco nisso que eu tenho que fazer. Esquece as pessoas que estão precisando do seu conselho, do seu toque, do seu abraço, que estão à sua volta. É comum nós chegarmos no final do ano e percebermos as nossas relações mais frias. Nós dedicando da nossa vida e dos nossos esforços e talentos pouco para aqueles que precisam. Os problemas e as pessoas que estão necessitando de ajuda, elas continuam precisando de ajuda e os problemas continuam a existir no mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E nós precisamos nos atentar a isso, porque há um perigo de nós queremos resolver só os problemas que estão nos preocupando no mês de agosto e nos esquecer da realidade à nossa volta e que Deus quer nos usar. Eu preciso dizer aqui que é verdade, Deus não quer e não está pedindo que nós resolvamos todos os problemas que estão à nossa volta. Jesus não fez isso. Jesus, quando foi curar, por exemplo, aquele enfermo lá no poço de Betesda, existiam vários ali. Quantos ele curou naquele dia? Um. E os outros? Será que Jesus então era alguém duro de coração?
Não. Mas ele curou aquilo que Deus havia pedido para ele. Ele andou na obediência. Nós não precisamos e não devemos gerar aquela crise de herói de que nós temos que salvar a todos. Mas naquilo que Deus colocou no nosso coração, nas nossas mãos como responsabilidade, nisso nós devemos focar. E há um perigo de nós trabalharmos nesse final de ano nos esquecendo disso. Nos esquecendo daquela pessoa que Deus pediu para nós apoiarmos. Daquela oração que nós deveríamos fazer antes de um atendimento, ou de fechar um negócio, de fechar uma parceria. Nós precisamos nos atentar para isso, porque esse mês pode nos conduzir para algo assim. E também trabalhar e esquecer de quem você é e da sua real capacidade. Esse é um perigo que pode acontecer com todos nós nesse mês. Focarmos demais em outras coisas, nos esquecemos de quem somos, de onde nós viemos, da história que Deus tem conosco, né? E nos concentrar nas demais coisas. Esquecer quem você é uma das coisas mais difíceis que você poderia viver. E eu não sei exatamente qual é a definição de quem você é que você tem, mas para Deus, você é filho, você é filha dele. E o seu papel no mundo é de ser embaixador dele onde você estiver. Você é o que Deus te define ser, e não o que você imagina ou deseja ser. Deus conta com você como sal da terra e luz do mundo. Essa é a identidade que Deus te dá, estabelecida em Cristo Jesus. Você tem esquecido isso? E nesse mês de agosto, você está considerando ter um final de ano que desconsidera isso? Quem te criou foi aquele que te deu fôlego de vida. E é Ele quem diz quem você é. Não se esqueça disso. Todas as outras coisas que as pessoas dizem de você são mentiras. Os seus fracassos não definem você. As suas lutas não definem você. Quem define você é o próprio Deus. E Ele quer que você permaneça nele. Não fuja disso. A melhor versão de você é a que Deus te criou a ser. Não tente ser outra pessoa. Não tente entrar na história de outro. Seja quem Deus criou você a ser. Assim, nós podemos pensar a graça de Deus sobre o nosso trabalho e que nós encontramos aqui na história de Neemias e que deve ministrar o nosso coração nessa manhã. Vejam só, Deus abençoa o trabalho e abre oportunidades. É vontade de Deus que você trabalhe. Tá? E o trabalho que você tem e que você pode fazer nesse mês e até o final do ano ou o resto da sua vida, foi Deus quem te deu. Agora, Ele também é o Deus que abre oportunidades. Talvez além do que você já esteja vivendo agora. Ele pode, e Ele faz isso, e nós aprendemos isso na história de Neemias, que Deus ele pode gerar e criar na sua vida um novo contexto, uma nova oportunidade, como Ele fez com Neemias. Neemias talvez batalhou durante anos para se tornar copeiro do rei. Como foi talvez para Neemias chegar num alto posto como esse? Mas será que um ano antes Neemias passava pela cabeça de Neemias que ele poderia realizar algo tão extraordinário como a reconstrução dos muros de Jerusalém, que ficou para toda a história? Neemias talvez poderia ter passado a sua vida como copeiro e ser lembrado pelos seus descendentes, apenas seus filhos, netos, e talvez a sua história morresse com esses. Quantos outros não morreram e nós não conhecemos antes de Neemias? Mas Deus abriu uma oportunidade a partir de uma tormenta para que Neemias trabalhasse em algo que fosse extraordinário, que fosse sinal de Deus não só para a geração dele, mas para todas as gerações, incluindo a de hoje, e a dos nossos netos, bisnetos e gerações que virão a partir de nós, porque ele buscou o Senhor.
diante da tormenta. E o Senhor abriu novas oportunidades. Então, eu queria dizer uma coisa para você hoje. Eu não sei se você está super satisfeito no seu trabalho ou não, mas o que eu posso te dizer é: Deus vira o jogo quando nós achamos que não tem mais situações. Ele é um Deus que abre portas que nós não imaginávamos. E Ele faz isso porque Ele ama nos dar trabalho. Ele quem nos dá o trabalho. E nós deveríamos agarrar isso e buscar nele as oportunidades de realizá-los. Então, se no seu coração tem coisas aí como não tem mais o que fazer, é isso aqui mesmo minha vida, por favor, não se feche para Deus, mas abra os ouvidos para as tormentas e busque em Deus a alternativa para isso. Neemias, aqui no texto, Neemias 2, do versículo 7 e 8, ele vai falar a respeito disso. Né? E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governantes da língua Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. É interessante como Neemias tinha diante de si algo muito difícil. Por exemplo, o rei era o rei da Babilônia, que tinha dominado o povo de Israel e assolado Jerusalém. Como é que o copeiro chega e fala: me permita reconstruir aquele que você desconstruiu? E pode talvez até um dia se tornar uma ameaça para você? O texto diz que ele tremeu antes de perguntar ao rei e orou, mas diante daquilo que poderia inclusive matá-lo. Ele termina o texto dizendo: e o rei mas deu, né? Ou seja, me deu. Por quê? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deus é o Deus do trabalho e também o Deus da oportunidade. Uma dica aqui: não tente fazer nada por você mesmo, mas ganhe primeiro a batalha em Deus e deixe Ele te proteger, te conduzir e abrir as oportunidades para isso. Em segundo, nós precisamos entender a disposição para o trabalho que nós devemos apresentar. Neemias conseguiu sim o favor de Deus. Neemias conseguiu, porque Deus foi bom, o favor do rei. Mas foi ele que se dispôs a ir lá. Foi ele que montou no seu cavalo e foi rodear os muros derrubados de Jerusalém. E olha que interessante, Neemias faz isso à noite. Nós hoje temos muita iluminação à noite, conseguimos observar as coisas à noite. Mas Neemias, naquela época, no século V a.C., não tinha essa boa iluminação. Pelo contrário, era um momento mais difícil para fazer isso. Mas ele escolheu esse período, momento de estar na cama, do conforto, do descanso, para trabalhar. Olha o que diz o texto: então à noite me levantei. Todos aqui que já precisaram levantar à noite para algum tipo de trabalho, sabe que é sacrifício. Sabe que ele está fazendo isso não porque ele gosta, mas porque ele tem um propósito, porque é um trabalho que Deus abençoou e que deve acontecer. O que esse texto está mostrando é que não havia preguiça da parte de Neemias. Não havia assim aquela coisa que nós percebemos muito hoje nas igrejas e na geração que está chegando aí: eu quero fazer o mínimo. Das 10 coisas que precisamos fazer, qual que dá menos trabalho? Qual que eu posso fazer da minha sala de conforto, no meu ar-condicionado? Nós temos percebido isso na geração que vem. Eu quero fazer aquilo do menor esforço. Agora, Deus quer fazer coisas extraordinárias a partir da nossa vida, através de nós. Mas precisamos acordar. Precisamos levantar da cama. Precisamos nos dispor para o trabalho que é pesado. E foi isso que Neemias fez aqui. Então à noite ele saiu com poucos homens com ele, não deixou ninguém, não declarou a ninguém o que Deus tinha colocado no seu coração, e ele foi com poucas pessoas, com muita discrição, fazer o trabalho, mapear os problemas que eles tinham, o que eles deveriam fazer. Em tempo de rede social,
Eu percebo que muita gente começa um trabalho, nem é aquele trabalho dolorido, né? Já faz uma selfie, fala, olha, estou aqui trabalhando. Nem começou a fazer ainda. E o que a gente percebe é que Neemias é o contrário. Ele não falou para ninguém. Não deixou ninguém ficar sabendo o que Deus tinha colocado no seu coração. E foi batalhar. Eu vi um tempo atrás o vídeo do Michael Jordan dizendo como foi a trajetória dele. E quando criança, ele foi brincar de basquete com os meninos do seu bairro. E eles não deixavam ele jogar porque ele era horrível. Não conseguia jogar basquete. Michael Jordan, um dos maiores da NBA. Um dos maiores do basquete de todos os tempos. Alguns, né? Vamos dizer o maior. Mas não deixaram ele brincar porque ele não sabia jogar basquete. E ele conta que o que ele fez foi acordar de madrugada, antes de todos acordarem para tomar o café, e ele ia na quadra do bairro, onde ficava um lixo com baratas, e ali ele se dedicava a treinar arremessos e arremessos e arremessos e arremessos, e todos os dias se levantava no secreto, em sigilo, na hora que ninguém via, para treinar. Porque o sucesso é construído no silêncio, no secreto. É assim que nós deveríamos fazer com o trabalho que Deus coloca no nosso coração. Batalhar com afinco, com dedicação, com sacrifício, para nós construirmos algo que seja realmente relevante. Neemias trabalhou duro para isso que Deus queria fazer na vida dele. Ainda em 3, Neemias mapeou as dificuldades. Ele não estava fazendo algo por cima. Ele não estava fazendo um serviço assim de qualquer jeito. Ele se dispôs ao trabalho e a primeira coisa que ele fez foi dizer todos os problemas, ou mapear tudo que estava acontecendo. Eu percebo hoje, especialmente nessa tendência hoje de empreendedorismo, de startups, e tem um programa muito interessante que chama o Tanque de Tubarões, né? Que fala sobre, eles estão buscando investimentos. A pessoa chega lá e só fala coisas lindas. Não, esse negócio é ótimo, né? Esse negócio vai dar muito lucro, não vejo problema nenhum. Enquanto Neemias foi mapear os problemas. Quais são as dificuldades? Como é que é difícil fazer uma obra extraordinária que veio de Deus? É bênção de Deus, mas tem uma série de dificuldades e problemas. O que Neemias fez diante do trabalho foi mapear isso. E nós precisamos mapear quais são os problemas, quais são os entraves, o que é que nós precisamos resolver. É isso que nós precisamos compreender nessa atitude de Neemias. Ele diz, contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da frente e ia ao açude do rei, mas não havia lugar onde passasse o animal que eu montava. Nós percebemos que as obras que Deus quer realizar através de nós são obras difíceis. Os muros estão assolados. Isso é motivo para nós desanimarmos? Isso tem sido para muitas pessoas motivos para nós pararmos. Mas nesse mês de agosto, não desanime. Se os projetos que Deus colocou no seu coração para esse ano estão apresentando os problemas, lembre-se, Neemias também passou por isso. Mapeou isso. Mas ele continuou. Tem dificuldade, gente. É difícil. É difícil levar adiante os planos, projetos, as obras que Deus coloca no nosso coração. Tem muitos entraves. Tem muitos espinhos no caminho. Mas eles não estão ali para nos fazerem desistir. É nessa hora que a gente firma o pé e fala, vamos adiante. Isso não vai me parar. Isso vai só me fortalecer. E Neemias vai então para a quarta etapa desse trabalho, que é a comunicação e mobilização para o trabalho. Depois então de ter mapeado, ter se disposto, mapeado os problemas, aí ele chama as outras pessoas e comunica tudo o que estava acontecendo. E a palavra que ele usa
é a palavra opróbrio, que você, não sei se conhece bem o que significa, mas você vai buscar o sentido, está dizendo assim, a grande vergonha, isso que significa opróbrio, a grande vergonha, vexame. O que ele está dizendo, olha, nós precisamos trabalhar para nós sermos livres da vergonha disso que é terrível para a nossa vida e reputação. Ele então chama os outros para o trabalho. Diante das lutas que nós recebemos com o trabalho que Deus põe no nosso coração, nós aprendemos com Neemias também. Não faça sozinho, você não deve fazer sozinho. Envolva pessoas, peça ajuda, comunique os problemas e chame, venha ajudar, vamos fazer isso, nós precisamos avançar, nós temos que nos livrar da vergonha. Eu tenho, para mim, muita clareza de que os propósitos de Deus colocados em nosso coração não é para nós realizarmos sozinhos. Eu sei que tem tudo a ver, está tudo conectado, o propósito de Deus que é individual para cada um, mas quando nós organizamos o coletivo, percebemos que está tudo interligado, que nós precisamos uns dos outros, porque Deus nos criou assim, para nós vivermos de forma coletiva e não individual. Deus não nos olha simplesmente uma unidade, Ele vê o meu povo que está na terra. E nós deveríamos trabalhar nessa unidade também. E isso nós percebemos em Neemias. O pedido de ajuda e a mobilização a partir das dificuldades e apontando o que Deus queria fazer através deles. E por último, eu colocaria como a questão que Neemias também nos ensina, o enfrentamento de oposições e dificuldades. Neemias estava chamando pessoas para um trabalho que para muitos não tinha esperança. Um trabalho muito árduo, difícil. E o que acontece ali é que os opositores, como sempre, foram bem apressados em dizer que não ia dar certo. O que vocês estão querendo? O que vocês vão fazer? Você conhece gente assim? Você prepara a mesa, ele vem com um pacotinho de coisa que estraga. Eles sugam a energia, tiram de nós o ânimo, tentam minar a nossa esperança. E Neemias, ao receber então a oposição, ele vai dizer o seguinte, ele respondeu, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Diante de oposição, diante das dificuldades, nós também precisamos responder como Neemias. O bom Deus é quem vai dar o êxito. A nossa confiança deve estar nele. Diante do que nós temos que fazer, nós precisamos dizer, é Ele quem garante o resultado. É Ele quem fará com que a semente cresça e forme uma árvore e dê fruto. É Ele quem tem as condições de fazer isso e não eu. Neemias aqui define, além da sua confiança e sabendo de onde vem a resposta para o resultado e para o êxito que seja bom, ele também define os papéis. Ele responde àqueles opositores e às dificuldades, dizendo que a confiança está em Deus, é Ele quem dá o resultado. E ele define os papéis, dizendo que o Senhor dá resultado em nós, os seus servos, o que ele diz ali? Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. O nosso trabalho, que é definido por Neemias aqui, é de trabalhar. É levantar cedo e ir lá começar a construir os muros. Nós vamos nos dispor e vamos começar a trabalhar. O resultado do nosso trabalho, quem garante é Deus. Mas a minha parte é fazer. Eu não sei que resultado vai dar, eu não trabalho para garantir o resultado, eu trabalho porque eu sei que deve ser feito, porque eu sou um servo, e isso cabe a mim. Isso também define que Deus quer que nós realizemos boas obras, mas Ele quer fazer através do nosso trabalho. Deus não dará as coisas para nós prontas. Ele quer incluir você. Existe utilidade na sua vida. Então faça, trabalhe, não espere um produto pronto de Deus. Ele não nos deu simplesmente as coisas prontas, mas nos deu a terra para ararmos, plantarmos, colhermos, distribuirmos.
plantar de novo. Nós precisamos compreender essa dinâmica de Deus. E Neemias sabiamente respondeu dessa forma: a minha confiança está em Deus, os papéis estão claros, Deus garante o resultado, nós trabalhamos, e vocês que não são parte disso, estão convidados a não estarem presentes. Ele disse: existe a parte de Deus, existe a parte dos seus servos, e aqueles que não fazem parte, que não querem saber disso, não querem saber de trabalhar. E ele vai dizer a respeito disso: vocês não são parte disso. Ou seja, se vocês não são Deus, se vocês não são servos que vão trabalhar, o que vocês falam não está importando no momento, Senhor. Eu não vou estar registrando a sua queixa. É exatamente assim que Neemias lida com as oposições e as dificuldades que vêm sobre ele. Como você está trabalhando esse mês, nesse final de ano? Eu quero concluir, então, em algumas ações. Coisas que nós podemos fazer nessa semana diante da questão do trabalho. Primeiro, reconheça. Reconheça que Deus considera nos abençoar com coisas maravilhosas, como a reconstrução dos muros de Jerusalém. Essas coisas maravilhosas estão nas mãos de Deus. E Ele tem prazer em nos dar isso para nós trabalharmos. Ele quer que você participe disso. Mas você precisa falar com Ele. Tá bom? Mas Ele quer nos abençoar com coisas extraordinárias. Em segundo, reconfigure. Reconfigure sua mente, seu coração, seus conceitos, seus paradigmas. Porque Deus considera o nosso trabalho como um meio de muitas coisas virem a existir. E nós muitas vezes, nós falamos isso diretamente, ou constantemente nas nossas orações. Fala: Senhor, tira esse pecado de mim. Senhor, que o Senhor me ajude a acordar de manhã. A gente substitui tudo. Aquilo que é nossa responsabilidade, a gente pede para Deus fazer. Você já percebeu isso? Senhor, tira do meu coração esses pensamentos ruins. A gente transfere a nossa responsabilidade. É como se Deus respondesse para nós assim: você que pôs, por que eu que tiro? Foi você que colocou isso no seu coração. Por que você quer que eu tire? Você precisa tirar. Nós precisamos compreender que nós temos responsabilidades no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós queremos, por exemplo, como esta igreja que nós estamos plantando, nós queremos assim: Senhor, nos dê novas pessoas. Hoje, quantas cadeiras estão aqui? Senhor, quando o Senhor trouxer as novas pessoas, Ele vai trazer, mas através de nós. É nossa responsabilidade proclamar o Evangelho. Mas nós, dia após dia, sentando e falando: mas Senhor, traz, o Senhor acho que não quer, né, fazer isso acontecer. Não, Ele quer. Mas nós precisamos levantar a noite. Nós precisamos ir mapear os problemas. Nós precisamos começar a erguer os muros. O resultado virá dele. Mas nós trabalhamos. Não transfira, reconfigure. Deus quer fazer coisas maravilhosas, mas através do seu trabalho. Amém? Terceira questão. Ore. E Ele quer que você procure pela aprovação e bênção dEle. Tudo o que você tem que fazer, procure pela aprovação de Deus. Deus, é isso, Pai. O Senhor concorda dessa forma? É isso que o Senhor quer que eu faça? Mostre-me, Senhor, dê sinais, favoreça, para que eu, então, possa trabalhar nisso que o Senhor tem. Mas ore, procure nele a força, para que um dia, ou quando você estiver fazendo e opositores se levantarem, você tenha autoridade para dizer: o meu bom Deus trará o êxito. Se tem uma coisa horrível, é você não ter autoridade para dizer isso quando um opositor se levanta. Você não ter condições de dizer: meu Deus está comigo. E você titubeia e fala: ok, vou pensar nisso. Porque eu não tenho a retaguarda do Deus, Criador de todas as coisas, para aquilo que eu tenho que fazer. E por último, confie.
Confie. Confie nele dia após dia para o bom êxito. Confie no Senhor. Faça a sua parte, trabalhe, disponha-se. Coloque tijolo por tijolo. E confie no Senhor. Eu ia usar a palavra descanse aqui. Eu só não quis não coloquei para não dar confusão. Né? Estamos falando sobre, você tem que fazer a sua parte. Ele põe descanso, parece que não tem que fazer nada. Não tem que fazer. Mas é confiar nesse sentido de descanso. Descanse o Senhor para que o seu trabalho continue. Confie nele, dia após dia. Lembre-se, não uma vez só no ano, não só no mês de agosto, mas dia após dia, confie no Senhor. Amém? Resumidamente, para nós refletirmos e praticarmos, você pode começar nessa semana a fazer isso. Deixa Deus te abençoar através do trabalho, querido. Faça as pazes com o trabalho e Deus. Deus tem colocado alguns sonhos no meu coração. E eu tenho tentado organizar minha vida para trabalhar nisso. E como eu gostaria que você também estivesse nisso. Um dos sonhos que Deus colocou na minha vida é trabalhar para a construção de uma comunidade de fé aqui na cidade de São Paulo, que seja relevante, simples, focada no Evangelho, sincera, que respeite a vida e tenha a liderança de Deus. Esse sonho que Deus colocou no meu coração alguns anos atrás, eu tenho convidado vocês a participarem, porque eu sei que também faz parte do sonho dele para você. Edificar uma comunidade de fé assim. E é por isso que nós começamos a comunidade Jardim Paulista. E é por isso que nós queremos que você participe disso também. De todas as coisas que Deus colocou no seu coração, eu sei que edificar uma comunidade de fé tem a ver com a sua vida. Então trabalhe por isso. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé. Deixa eu orar por você, por esse mês e pelo trabalho que Deus tem posto nas suas mãos. Senhor, nós estamos felizes pela reflexão que o Senhor nos permitiu ter nesta manhã. Sei, ó Pai, que o Senhor tem muito a nos ensinar sobre o trabalho, mas que o Senhor também tem contado com a nossa disposição por fazer. Meu Pai, eu peço que o Senhor nos dê a ousadia e nos ajude, incomodando o nosso coração, a nossa mente, para nós nos dispormos para o trabalho. E que nós não tenhamos a prática de terceirizar a nossa responsabilidade. Aquilo que o Senhor já tem colocado em nossa vida, que nós coloquemos as mãos, que nós possamos nos dispor a sair do local de conforto e ir em direção ao trabalho que o Senhor tem posto para nós. E sabemos, ó Pai, que uma vez que fizermos isso dentro da Tua vontade, nós alcançaremos bons êxitos, porque o Senhor é quem garante isso. Mas que como os Teus servos e servas nós possamos nos dispor e trabalharmos com afinco. Vem, Senhor, em nome de Jesus, abençoar o trabalho de cada pessoa aqui. Que os trabalhos de Suas mãos façam com que o Teu reino prospere, para que o Teu nome, Pai, seja conhecido, e que as obras maravilhosas que virão das mãos de cada um aqui sirvam para não só essa geração, mas para que as gerações percebam quem o Senhor é, das coisas maravilhosas que o Senhor criou, para que nós possamos desfrutar da vida de uma forma abençoadora. Pai, nos faça prosperar no trabalho que nós temos diante de nós. Que nós tenhamos a coragem de Neemias. Que nós tenhamos a disposição de Neemias. Que nós tenhamos a humildade de Neemias. E especialmente a retaguarda que ele tinha no Senhor. Que tudo quanto fizermos possa ser avalizado pelo Senhor. Que o Senhor diga, é meu. Essa obra nasceu no meu coração. E eu abençoo. Cuide de cada pessoa, Pai, no momento do trabalho que está e no período do ano que nós estamos vivendo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.